proporcionou esses momentos de paz, de alegria, de esperança. Quando Allan Kardec trata da fé no futuro, às vezes as pessoas compreendem que ele citava prever o futuro ou alguma coisa nesse sentido, mas ele sempre se referiu à continuidade da vida, nesse futuro que é nosso, que faz parte de nós. Nós estamos envolvidos aí pelo corpo físico, e esse corpo físico nós carregamos ele dotado de provas, dotado de imperfeições, para que a gente cresça junto. Mas ele não é nosso, nunca foi nosso. Ele é sempre um empréstimo que a gente passa a gostar muito, né? A gente gosta das realizações que ele nos dá. Nem podemos afirmar que gostamos tanto assim do corpo físico, porque às vezes ele não recebe os cuidados que precisa, né? As precauções aí para não feri-lo. Mas nós gostamos de tudo que ele nos dá, né? Da família que ele forma, porque é fruto da carne, do movimento que a gente tem, das ações. Mas nós temos que ter consciência de que ele não é nosso, como nada que for palpável aí, né? Aqui na Terra. E quanto mais apego a gente tem, mais difícil é o momento da separação, de deixarmos, se embarcarmos agora aqui para uma outra região, né? A partir de agora, desse minuto, nós vamos para tal região. Certamente nós vamos querer deixar alguma coisa escrita, falar alguma coisa, pegar alguma coisa. Nós não conseguiríamos tomar essa decisão. É por isso que Deus não nos dá ela. Deus nos dá um livre-arbítrio antes da reencarnação, a gente fazer a escolha com razão. Mas o retorno nós marcamos antes de chegar aqui, porque aqui nós não o faríamos. Nós não conseguiríamos decidir por nós qualquer mudança. Por isso que essa escolha de momento não é mais nossa. É fruto de um programa do Senhor para que a gente cresça muito. Quando aquele jovem do Evangelho, mancebo rico, procura Jesus e quer saber como é que ele faria para entrar no reino dos céus, e Jesus responde para ele que é preciso deixar, vai, distribui tudo que tens e me segue. A maioria entende que distribuir os bens que ele tinha, justamente porque a parábola chamou mancebo rico. Mas se nós pensarmos que ele era um jovem, ele não tinha nada, tudo era do pai dele. Então ele não tinha bens para distribuir. Ele não tinha nada que vender. Ele ia herdar alguma coisa. Então a gente distribui tudo que tens, que Jesus falava para seguir, é distribuir todo o amor, todo o sentimento. Para seguir Jesus não era para deixar tudo lá e vir atrás dele. Ele não nos pede isso. Larga teu pai e tua mãe e me segue. Ele dizia do apego, mas não para largar a família. Jesus foi o primeiro a mostrar o valor da família, o respeito. Larga os vícios que tem, os apegos, os medos, porque às vezes nós convivemos com a família com medo de perder, principalmente agora que já passamos por isso. Então nós passamos a viver amedrontados, infelizes. Distribui tudo que tem. O que é nosso? Se não o sentimento, se não o amor, se não a luz que nós podemos doar, aquela palavra amiga, isso é nosso. Se não aquele instante que nós paramos tudo
para ouvir alguém, um amigo, um companheiro. Isso é distribuir tudo que nós temos. Então é bem visível que nós podemos seguir Jesus do ambiente onde nós estamos. Então, quando nós partimos, nós continuamos tendo o sentimento, continuamos ligados, porque sentimento causa vibração e amor. Nós continuamos sempre. Isso não se desfaz. Então, os nossos verdadeiros bens, se são nossos, seguirão conosco. E nunca vai se perder, porque são fruto da evolução. Nós não passamos a amar de um segundo para o outro. Nós vamos conquistando uns aos outros e enxergando os valores que nós temos. Os nossos amigos não eram pessoas da nossa convivência. Eles passaram a ser, passaram a estar conosco, mas jamais nos conheciam antes. Às vezes porque mudaram para a cidade, às vezes nós mudamos, e foram se tornando pessoas importantes. Os próprios cônjuges nem sempre cresceram junto, e se conheceram e passaram a se amar, e os valores passaram a surgir. Então nós temos muito que pensar sobre essas questões, porque senão vamos viver um sentimento de perda. Eu perdi o meu filho. Nós não perdemos um filho. Nós não temos aquele corpo, mas ele tem, porque ele é o sentimento, e o sentimento não acaba. Por isso nós não perdemos as pessoas, porque nós só somos sentimentos, vibrações, energias, raciocínio. Então isso não acaba. Nós jamais perderemos aqueles que amamos. Nós estamos distanciados porque os nossos olhos são frágeis e não conseguem, nem todos, atravessar dimensões, mas outros sentidos se desenvolvem e nós passamos a sentir. Nós passamos a sentir o cheiro, a sentir a presença, uma força diferente. Eu ouço muito dos pais, mães, irmãos me contarem detalhes que antes não eram percebidos. O Gabriel escreveu um livro que sairá agora, acredito que até o meio do ano, justamente falando dessas ligações que vão se desenvolvendo na gente para sentir esses companheiros, esses irmãos, esses filhos que seguirão conosco. Quando nós perdemos a visão física, nós conseguimos nos locomover. Nós temos aqui em Neves um homem que perdeu a visão, ficou deficiente visual e trabalha na farmácia vendendo remédio. Eu fico pensando como é que ele conseguiu. Ainda mais remédio, né? Mas está tudo no lugar certo, ele desenvolveu os sentidos para isso. Então nós conseguimos desenvolver, mas nós precisamos acreditar nessa possibilidade. Se nós pararmos na ideia assim de morte, de corpo, de como ficou a situação, não é para nós pensarmos. Ela não é interessante para nós. Mas em essência, em eternidade, não é nem a palavra espírito, porque nós também somos espírito, mas em vida que continua. Deus, um Pai perfeito, Criador, não poderia nos apresentar uma dor sem fim. Não poderia nos apresentar o amor e extraí-lo para sempre. Ele continua multiplicando bênçãos que precisam ser interpretadas por nós. Nós vamos aprendendo a amar sem possuir. É o amor incondicional. Esse é o amor que Jesus ensinou. Jesus, quando estava na terra, ele não estava com todas as pessoas que estavam na terra, porque ele tinha um corpo, mas ele as amava, e cada uma estava num ponto do globo. Nós podemos amar muito além do que aquilo que a nossa visão, os nossos braços, os nossos sentidos podiam ter. Amar além de estar no nosso colo, na nossa convivência. Nós vamos aprendendo a amar. Eu vejo isso nitidamente e falo isso todas as vezes quando vou aprendendo a amar irmãos que eu nunca vi.
fisicamente, que eu não convivi. Porque se não tem amor, não tem sintonia. Se não nos amarmos, eu e esses companheiros que escrevem, não haverá esse contato. Não vai acontecer, não vai ter escrita. Então, um amor que antecede. Um amor que vai além. Eu vejo a espiritualidade trabalhando. Hoje teve uma passagem de alguns irmãos essa noite, não sei onde, mas nós não tivemos presente nem o Gabriel, nem esqueci o nome do outro, da Mariel, esqueci. Lucas. O Lucas. Porque são médicos hoje e precisam do trabalho. Então eu percebo a espiritualidade trabalhando nesse sentido, cuidando, envolvendo a família. Um trabalho assim, ó, o Nilton não pode estar aqui porque está atendendo, está socorrendo. Então esse amor é muito grande. Eles amam e atestam isso na convivência. Não vamos acreditar na dor da ausência, mas vamos acreditar na possível e real, no possível e real encontro e no contato que nós temos. Sempre temos. Que a gente fica pensando assim, eu estou sofrendo com dor, ele também está. Não. O entendimento deles é maior e a visão deles é clara sobre nós. É diferente. Eles estão na continuidade da vida e nós estamos na possibilidade da crença ainda. É claro que nós vamos chorar, que nós vamos sofrer, vai fazer falta para todos nós. Mas nós não podemos chegar ao desespero do nunca mais. Tem que afastar essas palavras de nós. Isso não existe. Nós temos aí alguém que nós nos encontramos durante a noite, quando nós dormimos, saímos do corpo, e encontramos sim. E esses irmãos, e nos abraçamos e temos essa certeza. Quanto mais aceitamos essa verdade, mais ela se torna possível para nós. É o medo que nos afasta de tudo. Eu ouvi uma mãe conversar com outra: você não tem medo de ver o teu filho? Eu fiquei pensando, não no centro, não era, né, fora. E eu fiquei pensando, o que mudou? De um corpo físico para um corpo espiritual. É a mesma pessoa, mas as pessoas têm. Ainda existe isso, talvez do filho, mas do avô, do vizinho, né? O medo, na verdade, não é da pessoa, mas de passar por aquilo. É comum, é que nós estamos buscando um pensamento mais espiritualizados, continuamos acreditando neles, um fato, a realidade. Mas para quem não tem essas crenças, ainda existe medo, muito medo, porque é o medo do desconhecido. Vamos estudar, ler, aprender, nos dedicarmos e termos a certeza que a vida não acaba nunca e que um corpo é uma veste que nós gostamos muito, mas não é nossa. É de Deus também. E que o amor sempre segue respondendo ao nosso amor. Sempre. Nós nunca vamos esquecer ninguém. Muito pelo contrário, nosso amor vai crescer e nós vamos lembrar com grandeza muito mais.